O Oceano Pacífico cobre 1/3 da superfície da Terra. É uma extensão de água tão vasta que desafia a compreensão, um teatro de operações onde a distância é, por si só, um inimigo estratégico. Nesta imensidão, existem incontáveis pontos de terra, a maioria desabitada e sem valor aparente. Um deles, o atol de Midway, é composto por 2 pequenas ilhas, Sand e Eastern, cuja área combinada mal ultrapassa 6 km². Em 1942, era pouco mais que uma base avançada para aviões de patrulha e submarinos americanos, um posto de reabastecimento remoto no meio do nada. Visto de uma perspectiva global, Midway era apenas uma pedrinha, um detalhe insignificante em um mapa dominado pelo azul. Contudo, na mecânica da guerra, esta pedrinha se tornaria uma alavanca, um ponto de apoio que permitiria aos Estados Unidos mover o peso esmagador do poderio naval japonês e, com isso, alterar o curso de todo o conflito no Pacífico. Para entender essa transformação, é preciso recuar para o início de junho de 1942. 6 meses haviam se passado desde o ataque a Pearl Harbor, e o Império do Japão parecia imparável. Suas forças haviam varrido o Sudeste Asiático e o Pacífico, conquistando as Filipinas, a Malásia, Singapura e as Índias Orientais holandesas. A Marinha Imperial Japonesa, e em particular sua força de porta-aviões de ataque, Akido Butai, gozava de uma aura de invencibilidade. Para os estrategistas em Tóquio, liderados pelo almirante Zoroku Yamamoto, restava um obstáculo principal, a Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Embora severamente danificada em Pearl Harbor, seus porta-aviões haviam escapado do ataque e permaneciam uma ameaça funcional. Yamamoto concebeu um plano para eliminá-los de uma vez por todas. O alvo escolhido para a isca foi Midway. A lógica era direta e brutal. Ao atacar e invadir Midway, Yamamoto forçaria a frota americana a sair de Pearl Harbor para defender o atol. Uma vez em mar aberto, os porta-aviões americanos seriam confrontados e destruídos pela esmagadora superioridade da frota japonesa, que incluía os mesmos 6 porta-aviões que haviam atacado o Havaí. A captura de Midway também estenderia o perímetro defensivo do Japão e criaria uma base a partir da qual seria possível ameaçar diretamente o Havaí, tornando a posição americana no Pacífico insustentável. O plano era complexo, ambicioso e, na visão japonesa, infalível. Ele se baseava na premissa de que os americanos reagiriam de forma previsível e que a Marinha Imperial manteria sua superioridade tática e material. O que os japoneses não sabiam era que, nos porões de uma estação de inteligência em Pearl Harbor, os Estados Unidos possuíam uma arma secreta que não disparava projéteis, mas que se provaria mais decisiva do que qualquer canhão naval. A capacidade de decifrar os códigos navais japoneses deu ao almirante Chester W. Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, uma visão sem precedentes dos planos do inimigo. Ele sabia do alvo, da data aproximada e da composição da força de ataque japonesa. Com este conhecimento, a armadilha planejada por Yamamoto estava prestes a se fechar sobre seu próprio criador. A batalha que se aproximava não seria um confronto direto de forças, mas um calculado exercício de emboscada. A história da Batalha de Midway é, portanto, a crônica de como um ponto geográfico minúsculo se tornou o fulcro de um dos confrontos navais mais decisivos da história. Aqui, a iniciativa da maior guerra do mundo mudaria de mãos, não em um vasto continente, mas nas águas que cercam alguns poucos quilômetros de coral e areia. O palco para este confronto decisivo foi montado entre os dias 4 e 7 de junho de 1942. Para compreender a magnitude do que estava em jogo, é essencial analisar a geografia e o tempo. O atol de Midway não é um ponto aleatório no oceano. Sua posição lhe confere uma importância estratégica desproporcional ao seu tamanho. Situado a aproximadamente 2.100 km a noroeste de Honolulu e a cerca de 4.000 km de Tóquio, o atol funcionava como um elo vital na cadeia de defesa americana e um potencial trampolim para a ofensiva japonesa. Fisicamente, o atol consiste em um anel de recife de coral com pouco mais de 9 km de diâmetro, protegendo uma lagoa central e 2 ilhas principais, Sand Island e Eastern Island. Em 1942, Sand Island abrigava as instalações administrativas e de apoio, enquanto a menor, Eastern Island, continha o bem mais valioso do local, 3 pistas de pouso. Esta infraestrutura transformava Midway em um posto avançado insubstituível, um verdadeiro porta-aviões fixo no meio do Pacífico. Para os Estados Unidos, o valor de Midway era primariamente defensivo. Ele era a sentinela mais ocidental que guardava o Havaí. A partir de suas pistas, aeronaves de patrulha de longo alcance, como os hidroaviões PBY Catalina, podiam vasculhar milhões de quilômetros quadrados de oceano, detectando qualquer aproximação inimiga a Pearl Harbor com dias de antecedência.
Perder Midway significaria cegar a frota do Pacífico, tornando o Havaí vulnerável a um novo ataque surpresa, possivelmente de uma força de invasão. Além disso, o atol servia como uma base de reabastecimento para submarinos americanos, permitindo que operassem mais perto das águas territoriais japonesas, ameaçando suas linhas de suprimento vitais. Manter o controle de Midway era, portanto, uma necessidade absoluta para a continuação do esforço de guerra americano no Teatro do Pacífico. Era a linha que não podia ser cruzada. Do ponto de vista japonês, os mesmos fatores que tornavam Midway crucial para a defesa americana o convertiam em um alvo ofensivo irresistível. A captura do atol alcançaria múltiplos objetivos estratégicos de uma só vez. Primeiramente, e mais importante, forçaria a frota de porta-aviões americana a uma batalha decisiva, onde o almirante Yamamoto acreditava que poderia aniquilá-la. A urgência dessa aniquilação havia sido amplificada pelo ataque do Olitli em abril de 1942, quando bombardeiros americanos, lançados de um porta-aviões, atingiram Tóquio. Embora o dano material tenha sido mínimo, o impacto psicológico foi imenso, provando que o solo sagrado japonês não era invulnerável. Yamamoto tornou-se obcecado em destruir os porta-aviões que tornaram tal ataque possível. Em segundo lugar, a posse de Midway empurraria o perímetro defensivo do Japão mais de 2.000 quilômetros para o leste, criando uma vasta zona de proteção para o arquipélago japonês e neutralizando Pearl Harbor como uma base ofensiva americana eficaz. Por fim, a partir de Midway, o Japão poderia lançar ataques aéreos contra o próprio Havaí, exercendo uma pressão insustentável sobre os Estados Unidos e talvez forçando-os a negociar uma paz que solidificaria as conquistas japonesas na Ásia. Neste xadrez estratégico, o atol de Midway não era apenas uma peça. Era a casa central do tabuleiro, cujo controle determinaria o movimento de todas as outras peças e, em última análise, o resultado do jogo. A confiança do alto comando japonês, que sustentava o audacioso plano para Midway, não era infundada. Pelo contrário, baseava-se em 6 meses de vitórias contínuas e esmagadoras, um período em que a máquina de guerra do Império parecia operar com uma eficiência implacável. Desde o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, as forças imperiais haviam se movido como um verdadeiro rolo compressor pelo Pacífico e Sudeste Asiático, conquistando um vasto império rico em recursos em um tempo recorde. A bandeira do Sol Nascente foi hasteada sobre Hong Kong, as Filipinas, a Malásia Britânica e a inexpugnável fortaleza de Singapura, cuja queda em fevereiro de 1942 foi um dos golpes mais humilhantes para o poderio militar britânico. Em seguida, vieram as vastas e ricas Índias Orientais holandesas, assegurando ao Japão o acesso vital ao petróleo, e a Birmânia, cortando a principal rota de abastecimento terrestre para a China. O coração desta força avassaladora era a Marinha Imperial Japonesa, e sua ponta de lança era a primeira frota aérea, mais conhecida como Kido Butai. Esta era a mais poderosa e experiente força de ataque de porta-aviões do mundo. Composta pelos 6 porta-aviões que atacaram Pearl Harbor, Akagi, Kaga, SRY, Iri, Shakaku e Zuikaku, a Kido Butai representava uma concentração de poder aéreo naval que nenhuma outra nação podia igualar. Seus pilotos eram a elite da aviação naval, veteranos endurecidos pela guerra na China, com milhares de horas de voo e um treinamento rigoroso que os tornava mestres em seus ofícios. Suas aeronaves, como o caça Mitsubishi A6M0, o bombardeiro de mergulho Aichi D3 Aval e o bombardeiro torpedeiro Nakajima B5N Kate, eram, em muitos aspectos, superiores aos seus equivalentes aliados no início do conflito. A doutrina naval japonesa, focada na concentração de força dos porta-aviões para desferir um golpe decisivo, provou seu valor repetidamente. Apenas 3 dias após Pearl Harbor, em 10 de dezembro de 1941, aviões japoneses baseados em terra afundaram o couraçado britânico HMS Prince of Wales e o cruzador de batalha HMS Repulse no mar da China Meridional. Foi a primeira vez na história que navios capitais em plena manobra no mar foram afundados unicamente por poder aéreo, um evento que sentenciou o fim da era do couraçado como o rei dos mares e confirmou a supremacia do porta-aviões. Nos meses seguintes, a Kido Butai varreu o Pacífico e o Oceano Índico. Na Batalha do Mar de Java, aniquilou uma frota combinada de navios americanos, britânicos, holandeses e australianos. Em abril de 1942, a Força-Tarefa, sob o comando do vice-almirante Shuichi Nagumo, realizou uma incursão no Oceano Índico, afundando o porta-aviões britânico HMS Hermes e aterrorizando a Marinha Britânica, forçando sua frota a se retirar para a costa da África. Esta sequência ininterrupta de sucessos criou uma aura de invencibilidade em torno da Marinha Imperial. Para os marinheiros e pilotos japoneses, a vitória parecia ser um resultado natural e inevitável de sua superioridade espiritual, técnica e tática. Para os aliados,
Akido Butai era uma força quase mítica, um adversário que parecia não cometer erros e que desferia golpes com precisão cirúrgica e letal. Foi neste contexto de domínio absoluto e confiança suprema que o plano para a Batalha de Midway foi finalizado. Do ponto de vista japonês, em maio de 1942, não havia razão para duvidar do sucesso. Eles possuíam superioridade numérica, material e uma experiência de combate que os americanos simplesmente não tinham. A operação para tomar Midway e destruir os remanescentes da frota do Pacífico americana não era vista como uma aposta, mas como passo lógico e final para consolidar seu império e garantir a vitória na Guerra do Pacífico. Enquanto Akido Butai dominava os mares com aço e fogo, a vantagem decisiva dos Estados Unidos estava sendo forjada não em um estaleiro ou em uma fábrica de aviões, mas no silêncio de um porão de concreto em Pearl Harbor. A arma secreta americana não era um novo tipo de torpedo ou um caça mais rápido, era informação. O sucesso ou fracasso da defesa do Pacífico dependia do trabalho de uma pequena e sigilosa unidade de inteligência de sinais, oficialmente conhecida como Estação de Combate de Rádio da Frota, mas apelidada de Estação Ipo. Longe da luz do sol e do calor do Havaí, em um ambiente subterrâneo e sem janelas, uma equipe de criptoanalistas liderada pelo comandante Joseph Rochefort travava uma guerra de intelecto contra o Império Japonês. A tarefa deles era monumental: decifrar o principal código operacional da Marinha Imperial, o JN-25. Este não era um código simples. Era um sistema complexo que envolvia um livro de códigos com dezenas de milhares de grupos de 5 dígitos, cada um representando uma palavra ou frase. Para aumentar a segurança, um segundo livro de cifras aditivas era usado para embaralhar os grupos de código originais, tornando a mensagem indecifrável mesmo que o livro de códigos principal fosse capturado. Para piorar a situação, os japoneses haviam atualizado o sistema em 1º de abril de 1942, tornando obsoleta grande parte do progresso que os analistas americanos haviam feito. A equipe de Rochefort estava, portanto, trabalhando parcialmente no escuro, decifrando apenas fragmentos de mensagens, tentando reconstruir o plano inimigo a partir de palavras e frases isoladas. No início de maio de 1942, esses fragmentos começaram a formar um padrão alarmante. As interceptações indicavam que uma grande operação naval japonesa estava em andamento, uma ofensiva de escala ainda maior do que a que resultara na Batalha do Mar de Coral. As mensagens faziam referência constante a um objetivo principal, identificado apenas pelas letras de código AF. A equipe de Rochefort estava convencida de que AF era o atol de Midway. A lógica era sólida. Midway se encaixava no padrão de designações geográficas japonesas. Contudo, a inteligência em Washington não estava tão certa. Havia a preocupação de que AF pudesse ser um alvo nas Ilhas Aleutas, no Alasca, ou até mesmo na costa oeste dos Estados Unidos. O almirante Nimitz precisava de certeza absoluta antes de comprometer seus preciosos e poucos porta-aviões em uma possível armadilha. Foi nesse ponto que Rochefort e sua equipe conceberam um plano engenhoso e de baixo risco para confirmar a identidade de AF. Eles instruíram a base em Midway a enviar uma mensagem de rádio não criptografada, através de um canal que sabiam ser monitorado pelos japoneses, relatando uma falha crítica em seu condensador de dessalinização de água. A mensagem falsa afirmava que a base estava com seu suprimento de água potável perigosamente baixo. O blefe era simples: se os batedores japoneses interceptassem essa mensagem, eles a retransmitiriam para a frota principal, informando que o alvo estava com problemas logísticos. Os analistas da estação Ipo apenas precisavam esperar e escutar. A espera não foi longa. Pouco tempo depois, uma mensagem criptografada japonesa foi interceptada. Após um trabalho febril de decodificação parcial, a equipe de Rochefort encontrou a prova que procurava. A mensagem japonesa informava seus comandantes que AF estava com pouco suprimento de água. Armadilha havia funcionado perfeitamente. A identidade de Midway como alvo principal estava confirmada sem sombra de dúvida. Com esta informação crucial em mãos, o almirante Nimitz pôde ignorar a força de diversão japonesa que se dirigia às Ilhas Aleutas e concentrar todas as suas forças disponíveis para preparar uma emboscada mortal. O plano de Yamamoto, projetado para ser uma armadilha para a frota americana, havia sido exposto. A batalha pela supremacia no Pacífico seria vencida ou perdida com base no que aconteceria a seguir, mas a fundação da vitória americana já havia sido solidamente estabelecida naquele porão em Pearl Harbor. Com a identidade do alvo confirmada, a Marinha dos Estados Unidos preparava sua defesa. Do outro lado do Pacífico, o Império Japonês finalizava os detalhes de uma das operações navais mais complexas e ambiciosas já concebidas. O arquiteto deste plano era o almirante Zoroku Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada.
Yamamoto não buscava apenas uma vitória tática. Ele almejava *Kantai Kessen*, a batalha naval decisiva que aniquilaria a frota inimiga de uma vez por todas, quebrando a vontade de lutar dos americanos e forçando-os a aceitar a hegemonia japonesa no Pacífico. O recente ataque do Olitli sobre Tóquio havia transformado essa necessidade estratégica em uma obsessão pessoal. A destruição dos porta-aviões americanos era agora uma questão de honra nacional. O plano de Yamamoto, conhecido internamente como Operação Mi, era uma obra de grande complexidade, dependente de um sincronismo perfeito e do sigilo absoluto. Sua filosofia central era a da isca e do esmagamento. A operação foi dividida em múltiplas forças, cada uma com um papel específico, espalhadas por centenas de quilômetros de oceano. A primeira fase do plano era uma diversão. Uma força-tarefa naval, designada como Força da Área Norte, foi despachada para atacar as Ilhas Aleutas, no Alasca, especificamente o porto de Date Harbor, em 3 de junho. O objetivo deste ataque era duplo. Primeiro, atrair a atenção e, idealmente, parte da frota americana para o norte, longe do verdadeiro objetivo. Segundo, a ocupação das ilhas de Atu e Kiska, nas Aleutas, estabeleceria um posto avançado para impedir qualquer possível ataque americano ao Japão a partir daquela direção. Enquanto a atenção americana era, teoricamente, desviada para o norte, o ato principal começaria. A poderosa primeira frota aérea, Akido Butai, sob o comando do vice-almirante Shuichi Nagumo e composta por 4 dos seus melhores porta-aviões, Akagi, Kaga, SRY e Iri, se aproximaria de Midway pelo noroeste. Em 4 de junho, lançaria um ataque aéreo massivo para neutralizar as defesas da ilha, destruindo suas pistas de pouso, aeronaves e instalações. Esta era a isca. O ataque a Midway forçaria a frota do Pacífico americana a sair de Pearl Harbor para socorrer o atol. Este era o momento que Yamamoto aguardava. A terceira fase era o esmagamento. Posicionada para interceptar a frota americana em resposta, Akido Butai de Nagumo se voltaria contra os porta-aviões inimigos. Os japoneses acreditavam ter uma superioridade esmagadora em número e qualidade de aeronaves e, principalmente, na experiência de seus pilotos. Eles esperavam encontrar e destruir os porta-aviões americanos em mar aberto, longe da proteção de suas bases. Simultaneamente, uma grande força de invasão, protegida por couraçados e cruzadores, seguiria para tomar o atol de Midway assim que suas defesas fossem suprimidas. Para garantir a destruição total, Yamamoto comandava pessoalmente a força principal, uma poderosa frota de couraçados, incluindo seu navio almirante, o formidável Yamato *, o maior e mais poderoso couraçado do mundo. Esta frota se posicionaria várias centenas de quilômetros atrás da força de Nagumo, pronta para avançar e aniquilar quaisquer navios americanos que sobrevivessem ao ataque aéreo inicial. O plano era um intrincado mecanismo de relógio, envolvendo mais de 150 navios de guerra, divididos em pelo menos 5 forças-tarefa distintas, todas convergindo para um único ponto no tempo e no espaço. No papel, era uma estratégia brilhante, projetada para garantir a vitória através de uma combinação de surpresa, diversão e força avassaladora. Contudo, sua complexidade era também sua maior fraqueza. O plano dependia inteiramente da premissa de que os americanos não sabiam de nada. Cada movimento, cada engrenagem deste vasto mecanismo, baseava-se na ignorância do inimigo. Uma ignorância que, graças ao trabalho da estação Ippo, simplesmente não existia. A confiança japonesa no complexo plano do almirante Yamamoto era absoluta, baseada na premissa de que os Estados Unidos reagiriam de forma previsível e cega. Contudo, em Pearl Harbor, o almirante Chester Nimitz possuía a vantagem assimétrica da informação. Ele sabia o alvo, a data e a ordem de batalha do inimigo. Com este conhecimento, a estratégia americana não seria de reação, mas de antecipação. Os japoneses prepararam uma armadilha, sem saber que estavam caminhando diretamente para uma. A decisão de Nimitz foi audaciosa e contrariava o pensamento naval convencional. Diante de uma força inimiga numericamente superior, a doutrina padrão sugeriria uma postura defensiva ou uma retirada tática para preservar seus recursos mais valiosos, os porta-aviões. Nimitz, no entanto, apostou tudo na qualidade de sua inteligência. Ele ignorou por completo a força de diversão japonesa que se dirigia às Ilhas Aleutas, identificando-a corretamente como um engodo projetado para dividir sua frota. Em vez de dispersar suas forças, ele ordenou a concentração de todos os porta-aviões disponíveis para um único e decisivo confronto. O plano americano era, em sua essência, a antítese da complexidade japonesa. Era um plano de simplicidade brutal, focado em um único objetivo:
encontrar e destruir os porta-aviões da Kido Butai antes que eles pudessem causar danos irreparáveis. Para executar essa emboscada, Nimitz reuniu a Força-Tarefa 16, sob o comando do contra-almirante Raymond Spruance, que substituíra o almirante William Halsey, afastado por uma doença de pele. Esta força era composta pelos porta-aviões USS Enterprise e USS Hornet. A ele se juntaria a Força-Tarefa 17, centrada no USS Yorkton, sob o comando do contra-almirante Frank Jack Fletcher. A presença do Yorkton no campo de batalha foi, por si só, um feito extraordinário de engenharia e determinação. Severamente danificado na Batalha do Mar de Coral apenas um mês antes, o navio chegou a Pearl Harbor com estimativas de que seus reparos levariam 90 dias. Sob a pressão do tempo, mais de 1.400 operários trabalharam incessantemente no dique seco. O navio, que se estimava necessitar de 3 meses de trabalho, foi declarado pronto para o combate em menos de 72 horas, uma prova da capacidade industrial e da urgência que definia o esforço de guerra americano. Com sua frota de 3 porta-aviões reunida contra os 4 de Nagumo, Nimitz ainda estava em desvantagem numérica, mas possuía a vantagem da surpresa. Ele ordenou que suas forças-tarefa navegassem para um ponto de encontro a nordeste de Midway, uma área do oceano que os aviadores apelidaram de Point Lac. Esta posição foi escolhida meticulosamente. Estava fora do alcance previsto dos aviões de reconhecimento japoneses, permitindo que a frota americana permanecesse oculta, mas perto o suficiente para lançar um ataque devastador assim que a Kido Butai fosse localizada pelas patrulhas aéreas baseadas em Midway. O roteiro da batalha havia sido completamente invertido. O caçador japonês, que se aproximava de sua presa com confiança, estava prestes a se tornar a caça. A iniciativa, que Yamamoto acreditava firmemente estar em suas mãos, já havia sido sutilmente transferida para o comando americano. A estratégia de Nimitz transformou a desvantagem material em uma vantagem tática, posicionando seus navios não para defender Midway reativamente, mas para atacar proativamente o coração da força inimiga. A vasta e complexa operação japonesa avançava em direção ao seu objetivo, completamente alheia ao fato de que o inimigo não apenas a esperava, mas havia preparado o campo de batalha para aniquilá-la. Na madrugada de 4 de junho de 1942, o plano japonês começou a se desenrolar com precisão mecânica. Pouco antes do amanhecer, o vice-almirante Shuichi Nagumo ordenou o lançamento da primeira vaga de ataque a partir de seus 4 porta-aviões. 108 aeronaves subiram aos céus com um único objetivo: neutralizar o atol de Midway. O ataque atingiu a ilha com força, danificando instalações e incendiando tanques de combustível, mas não conseguiu destruir as pistas de pouso, um erro tático que se provaria custoso. Em resposta, a guarnição de Midway lançou todas as suas aeronaves disponíveis em uma série de contra-ataques descoordenados contra a frota japonesa. Bombardeiros B-26 Marauder, torpedeiros TBF Avenger e bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, todos baseados em terra, investiram contra Kido Butai. Contudo, sem escolta de caças adequada e enfrentando a formidável patrulha aérea de combate japonesa, seus esforços foram fúteis e caros. Os caças Zero, superiores e pilotados por veteranos, dizimaram os atacantes. Nenhum de seus torpedos ou bombas atingiu um navio inimigo. Enquanto os aviões de Midway eram abatidos, os almirantes americanos Fletcher e Spruance tomaram a decisão crítica de lançar suas próprias forças de ataque. A partir dos conveses do Enterprise, Hornet e Yorkton, esquadrões de caças, bombardeiros de mergulho e torpedeiros foram catapultados para o ar, com ordens de seguir para o ponto de interceptação previsto da frota japonesa. A busca, no entanto, foi marcada por confusão e má sorte. Os esquadrões se separaram. Os caças perderam o contato com os bombardeiros que deveriam proteger, e os diferentes grupos de ataque seguiram rotas distintas em busca de um inimigo que não estava onde as estimativas iniciais o colocavam. Os primeiros a encontrar a Kido Butai foram os esquadrões de bombardeiros torpedeiros. Voando baixo e lento, sem a proteção de caças, eles iniciaram ataques corajosos, mas suicidas. O torpedo Squadron 8 do Hornet, o torpedo Squadron 6 do Enterprise e o torpedo Squadron 3 do Yorkton atacaram em sucessão. Foram recebidos por uma barreira intransponível de fogo antiaéreo e pelos ágeis caças Zero. As perdas foram catastróficas. Dos 41 torpedeiros lançados pelos 3 porta-aviões, apenas 6 retornaram. Nenhum de seus torpedos atingiu o alvo. O sacrifício deles, contudo, não foi em vão. Ele comprou tempo e criou a oportunidade decisiva. Os ataques contínuos e de baixa altitude dos torpedeiros atraíram a patrulha de caça Zero japonesa para baixo, em direção à superfície do mar, deixando os céus em altitudes mais elevadas perigosamente desprotegidos.
No alto, os esquadrões de bombardeiros de mergulho, liderados pelo comandante Wade McCluskey do Enterprise, chegaram ao ponto de interceptação previsto e encontraram apenas o oceano vazio. Com o combustível diminuindo criticamente, o procedimento padrão seria retornar ao porta-aviões. McCluskey, no entanto, tomou uma decisão por instinto e cálculo que alterou a história. Ele decidiu continuar a busca, apostando que a frota japonesa estaria mais ao sul. Foi neste momento de incerteza que a sorte, forjada pela persistência, interveio. McCluskey avistou na superfície do mar a esteira de um solitário contratorpedeiro japonês, o Arashi, que navegava em alta velocidade para se juntar à sua frota principal após ter perseguido, sem sucesso, um submarino americano. McCluskey decidiu seguir o navio. Às 10h22, a aposta de McCluskey foi recompensada de forma espetacular. Diante dele e de seus pilotos, navegando em formação, estava o coração da Marinha Imperial Japonesa, os 4 porta-aviões da Kido Butai. Por uma coincidência extraordinária, quase no mesmo instante, os bombardeiros de mergulho do Yorkton, liderados pelo tenente-comandante Maxwell Leslie, chegaram ao local vindos de outra direção. Eles encontraram a frota inimiga no seu momento de máxima vulnerabilidade. Nos conveses de voo dos porta-aviões Akagi, Kaga, SRY e Iri, as tripulações japonesas trabalhavam febrilmente. Após o primeiro ataque a Midway, Nagumo havia ordenado que suas aeronaves de reserva fossem rearmadas com bombas para um segundo ataque à ilha. Ao receber relatos da presença de navios americanos, ele reverteu a ordem, instruindo que as bombas fossem trocadas por torpedos. O resultado foi um caos controlado, conveses apinhados de aviões, bombas e torpedos empilhados, mangueiras de combustível espalhadas e tripulações exaustas. Foi neste exato instante que os bombardeiros de mergulho americanos chegaram, sem serem detectados. McCluskey e seus pilotos iniciaram seu mergulho quase vertical. O momento que mudaria a guerra no Pacífico havia chegado. O som que rompeu o silêncio relativo nos conveses japoneses não foi o de um alarme, mas o ruído agudo e crescente dos bombardeiros de mergulho SBD da UNTLS americanos, já em seu ângulo de ataque terminal de 70 graus. Para as tripulações da Kido Butai, que haviam acabado de repelir os ataques de baixa altitude dos aviões torpedeiros, a ameaça surgiu de onde menos se esperava, diretamente de cima, a partir do sol. A patrulha aérea de combate, composta pelos ágeis caça-zero, estava fora de posição, voando baixo e longe dos porta-aviões, ainda engajada com os últimos torpedeiros. Por um breve, mas fatal, período de tempo, não havia nada entre as bombas americanas e os conveses de voo japoneses, exceto o ar rarefeito da alta altitude. Os conveses de aço, aquecidos pelo sol do Pacífico e pela atividade frenética de rearmamento, tornaram-se alvos perfeitos. Estavam apinhados de aeronaves com tanques cheios de combustível de aviação de alta octanagem, aguardando para serem lançadas. Carros de munição transportavam bombas e torpedos de um lado para o outro. As mangueiras de reabastecimento, ainda conectadas a muitos aviões, serpenteavam pela superfície, criando um labirinto de vulnerabilidades. Abaixo, nos hangares, a situação era ainda mais volátil. As bombas que haviam sido removidas dos aviões em favor dos torpedos estavam empilhadas de forma precária, violando todos os protocolos de segurança em uma tentativa desesperada de acelerar a preparação para o contra-ataque. A Kido Butai era, naquele exato momento, um barril de pólvora flutuante, e os americanos haviam acabado de acender o pavio. Os esquadrões do Enterprise, liderados por Wade McCluskey, concentrarão-se nos 2 maiores porta-aviões, o Kaga e o Akagi. O Kaga foi o primeiro a ser atingido. 4 bombas de 500 mil libras o acertaram em rápida sucessão. Uma delas explodiu diretamente na frente da ponte de comando, matando o capitão e a maior parte da equipe de comando sênior. Outra atingiu um caminhão-tanque de combustível estacionado no convés, que explodiu em uma bola de fogo que envolveu imediatamente os aviões próximos. As outras bombas perfuraram o convés de voo e detonaram nos hangares superlotados, desencadeando uma série de explosões secundárias que rasgaram o interior do navio. Em segundos, o Kaga foi transformado em uma pira funerária, com chamas e fumaça negra subindo a centenas de metros de altura. Simultaneamente, o porta-aviões SRY foi atacado pelos bombardeiros de mergulho do USS Yorkton. 3 bombas de 1000 libras o atingiram com precisão devastadora. As bombas penetraram profundamente no navio, uma explodindo no hangar superior e as outras 2 no hangar inferior. As explosões detonaram as bombas e torpedos armazenados, além do combustível das aeronaves que estavam sendo preparadas para o ataque. A força das detonações internas foi tão violenta que literalmente levantou seções do convés de voo. O fogo,
alimentado por milhares de litros de combustível, espalhou-se com uma velocidade incontrolável, tornando qualquer esforço de contenção de danos completamente inútil. O navio almirante do almirante Nagumo, o Akagi, foi o último do trio a ser atingido. Embora tenha sofrido apenas um impacto direto de uma bomba de 1000 libras, seu efeito foi terminal. A bomba atingiu a borda do elevador central do convés de voo, penetrou e explodiu no hangar superior, exatamente no meio dos 18 bombardeiros torpedeiros Nakajima Keiichi que estavam totalmente armados e abastecidos. A detonação inicial incendiou o combustível e detonou os torpedos ali armazenados, criando uma reação em cadeia de explosões que se propagou por todo o hangar. O calor das chamas era tão intenso que torcia o aço dos conveses, e a fumaça tóxica encheu rapidamente os compartimentos inferiores. Em menos de 6 minutos, desde o início do primeiro mergulho, 3 dos 4 porta-aviões da Força de Ataque Japonesa estavam fora de combate, consumidos por incêndios inextinguíveis. O coração da aviação naval do Japão havia sido arrancado em um único e cirúrgico golpe. O dano infligido pelas bombas americanas não se limitou à superfície visível dos conveses de voo. A verdadeira catástrofe, a que selou o destino dos navios e de milhares de marinheiros, ocorreu nos compartimentos internos, um inferno que se propagou rapidamente abaixo da linha d'água. O fogo, alimentado por combustível de aviação e explosivos, não ficou na superfície. Ele mergulhou para as entranhas dos porta-aviões, transformando-os em armadilhas mortais de dentro para fora. O principal catalisador desta destruição foi o combustível de aviação. As bombas que perfuraram os conveses de voo não apenas detonaram, mas também romperam as linhas de combustível e os tanques das aeronaves que aguardavam para decolar. Milhares de litros de gasolina de alta octanagem vazaram, vaporizando instantaneamente com calor intenso e criando uma atmosfera explosiva nos hangares. A situação foi fatalmente agravada pela decisão tática anterior do almirante Nagumo de rearmar seus aviões. A ordem apressada de trocar bombas por torpedos havia deixado os hangares em um estado de desordem perigosa. Munições de grande calibre, incluindo bombas de 250 quilos e os mortais torpedos Long Lance, estavam empilhadas precariamente, fora de seus paióis blindados. Quando as primeiras bombas americanas detonaram, elas iniciaram uma reação em cadeia de proporções inimagináveis. As explosões secundárias das munições japonesas armazenadas nos hangares foram muito mais devastadoras do que o impacto inicial das bombas inimigas. Cada detonação propagava o fogo e gerava novas explosões, rasgando o aço dos conveses e das anteparas como se fossem de papel. Os hangares dos porta-aviões japoneses, projetados como grandes espaços fechados para proteger as aeronaves das intempéries, tornaram-se fornalhas. Diferente dos porta-aviões americanos, que possuíam hangares com grandes aberturas laterais que permitiam a ventilação, o design japonês continha a força das explosões, concentrando a pressão e o calor e direcionando-os para o interior do navio. O fogo não se moveu apenas horizontalmente, ele se moveu verticalmente, encontrando caminhos para os conveses inferiores através dos poços dos elevadores de aeronaves, dutos de ventilação e qualquer abertura criada pelas explosões. A fumaça preta e tóxica, resultante da queima de combustível, óleo, borracha e tinta, encheu rapidamente os corredores e compartimentos, asfixiando as tripulações e tornando a visibilidade praticamente nula. Para centenas de marinheiros que trabalhavam nos compartimentos inferiores, nas salas de máquinas, nas caldeiras e nos postos de controle de danos, a situação tornou-se insustentável. As comunicações com a ponte de comando foram cortadas quase que imediatamente. As equipes de controle de danos, essenciais para a sobrevivência de qualquer navio de guerra, foram isoladas, desorientadas pela fumaça e impedidas de chegar aos focos de incêndio pelas explosões contínuas e pelo calor que tornava as anteparas de aço incandescentes. Abaixo do nível do mar, nas salas de máquinas, os engenheiros lutavam para manter a propulsão e a energia elétrica, mas o calor irradiado pelos conveses superiores tornava seus postos de trabalho insuportáveis. Logo, os sistemas vitais começaram a falhar. A energia para as bombas de água que combatiam os incêndios foi perdida, sentenciando os navios. A integridade estrutural dos cascos começou a ceder sob a temperatura extrema. O aço, superaquecido, perdia sua resistência, torcendo e empenando, o que permitia que o fogo se espalhasse ainda mais. Embora as bombas americanas não tenham perfurado os cascos abaixo da linha d'água, a destruição interna foi tão completa que os navios foram efetivamente aniquilados. Eles ainda flutuavam, mas não eram mais embarcações de guerra funcionais, eram piras flutuantes e descontroladas. O destino de milhares de marinheiros foi selado não pelo impacto direto do inimigo, mas pelo inferno que ele desencadeou nos conveses inferiores, um labirinto de fogo e fumaça do qual não havia escapatória.
A devastação que varreu os conveses daqui do Butai em menos de 6 minutos foi apenas o prelúdio para a agonia final dos navios. Embora fatalmente feridos, os 3 gigantes de aço não afundaram imediatamente. Eles se tornaram infernos flutuantes, palcos de uma luta desesperada e fútil contra incêndios alimentados por milhares de toneladas de combustível e munição. O primeiro a sucumbir foi o SRY. Atingido com precisão letal, o navio foi rapidamente consumido pelas chamas. Apenas 20 minutos após ser atingido, às 10h45 da manhã, seu capitão, Ryuzaku Yanagimoto, que optou por afundar com seu navio, deu a ordem para abandonar a embarcação. As explosões secundárias continuaram a rasgar seu interior, e por volta das 19h13, após arder por quase 9 horas, o SRY finalmente submergiu, levando consigo mais de 700 membros de sua tripulação. O Kaga sofreu uma agonia mais prolongada. As 4 bombas que o atingiram iniciaram incêndios que as equipes de controle de danos, dizimadas pela explosão inicial na ponte de comando, foram incapazes de conter. O navio tornou-se uma pira gigantesca, com a fumaça negra e densa visível a dezenas de quilômetros de distância. Durante horas, ele permaneceu à deriva, queimando de proa a popa. Por volta das 14 horas, uma explosão massiva, provavelmente de seus tanques de combustível de aviação, abalou o casco já enfraquecido. A ordem para abandonar o navio foi dada, mas a evacuação foi caótica em meio ao fogo e às explosões contínuas. Finalmente, às 19h25, o Kaga, um veterano de Pearl Harbor e de todas as grandes vitórias japonesas, afundou pela popa, desaparecendo nas profundezas do Pacífico com mais de 800 de seus homens. O destino do Akagi, navio-almirante do vice-almirante Nagumo, foi o mais simbólico. Embora atingido por apenas uma bomba, seu impacto foi perfeitamente posicionado para causar o máximo de dano. Os incêndios se espalharam com tal velocidade que Nagumo e seu Estado-Maior foram forçados a transferir sua bandeira para o cruzador leve Nagara, uma decisão humilhante que sinalizava a perda de controle da situação. O Akagi continuou a queimar descontroladamente durante todo o dia e pela noite adentro. Seus lemes ficaram travados, fazendo com que o navio navegasse em círculos enquanto era consumido pelas chamas. No final da tarde, ficou claro que o navio não poderia ser salvo. A decisão final, contudo, não veio do comando no local, mas do próprio almirante Yamamoto, a centenas de quilômetros de distância. Relutante em permitir que seu orgulhoso navio-almirante caísse nas mãos do inimigo como um prêmio de guerra, Yamamoto deu a ordem para afundá-lo. Na madrugada de 5 de junho, 4 contratorpedeiros japoneses dispararam torpedos contra o casco do Akagi. Às 5h20, o navio que liderou o ataque a Pearl Harbor submergiu, selando o destino de mais de 260 marinheiros. Em questão de horas, a Marinha Imperial Japonesa perdeu 3 dos seus 6 porta-aviões de primeira linha. O núcleo da força de ataque que havia aterrorizado o Pacífico por 6 meses havia sido aniquilado. A perda não foi apenas material. Junto com os cascos de aço do Akagi, Kaga e SRY, o Japão perdeu milhares de seus mais experientes marinheiros, mecânicos e equipes de convés de voo, um conhecimento institucional que era impossível de repor rapidamente. A aura de invencibilidade daqui do Butai foi despedaçada naquelas poucas horas da manhã de 4 de junho. A espinha dorsal da aviação naval japonesa foi quebrada. Mas a batalha ainda não havia terminado. Um porta-aviões japonês, o Iri, escapara ileso do ataque inicial. E seu comandante estava determinado a vingar seus irmãos caídos. Enquanto o fogo consumia os porta-aviões Akagi, Kaga e SRY, o navio daqui do Butai permanecia intacto e pronto para o combate. O Iri, navegando ao norte da formação principal, escapara da detecção e da destruição que vitimara seus companheiros. Sob o comando do contra-almirante Tamon Yamaguchi, um dos mais agressivos e respeitados líderes da aviação naval japonesa, a resposta não tardaria. Yamaguchi não hesitou. Às 10h54, menos de uma hora após o ataque americano, ele ordenou o lançamento de sua primeira vaga de contra-ataque. 18 bombardeiros de mergulho Aichi-Val, escoltados por 6 caças Mitsubishi Zero. Sua missão era clara: encontrar e destruir os porta-aviões inimigos que haviam aleijado a frota japonesa. Os pilotos japoneses seguiram a rota dos bombardeiros americanos que retornavam e, pouco antes do meio-dia, localizaram seu alvo, o USS Yorkton. A patrulha aérea de combate americana, composta por caças F-4F Vildka, interceptou os atacantes, iniciando um combate aéreo desesperado. Apesar de terem abatido a maioria dos bombardeiros, alguns conseguiram furar o bloqueio. 3 bombas de 250 quilos encontraram seu alvo. Uma delas mergulhou pela chaminé do navio,
explodindo nas entranhas da casa de caldeiras e extinguindo fogo em 5 das 6 caldeiras. Outras 2 perfuraram o convés de voo, causando incêndios e danos estruturais. O Yorkton perdeu toda a propulsão, parando na água, uma presa imóvel e fumegante. Contudo, a bordo do porta-aviões americano, as equipes de controle de danos realizaram um trabalho que se tornaria lendário. Sob a liderança do capitão Elliot Buckmaster, os marinheiros combateram os incêndios com uma eficiência notável, remendaram o convés de voo e, em pouco mais de 1 hora, conseguiram reacender as caldeiras. Às 13h50, o Yorkton estava novamente em movimento, navegando a quase 20 nós. Visto de longe, parecia ter se recuperado milagrosamente. Essa recuperação, no entanto, selaria seu destino. A bordo do Erie, Yamaguchi recebeu o relatório de seus pilotos sobreviventes, que afirmavam ter deixado um porta-aviões americano em chamas. Assumindo que o primeiro alvo estava fora de combate, ele lançou sua segunda e última vaga de ataque às 14h30, composta por 10 bombardeiros torpedeiros Nakajima Kate-6 Caça-0. Quando esta força de ataque localizou o Yorkton, seus pilotos acreditaram estar diante de um segundo porta-aviões americano, intacto. Eles não podiam imaginar que era o mesmo navio, agora parcialmente recuperado. O ataque que se seguiu foi devastador. Apesar das pesadas perdas infligidas pelas defesas antiaéreas do Yorkton e sua escolta, os torpedeiros conseguiram lançar suas armas. 2 torpedos atingiram o Yorkton a bom bordo, rompendo os tanques de combustível e inundando a casa de máquinas. A energia foi perdida instantaneamente, e o navio adernou rapidamente para 26 graus. Com o porta-aviões em risco de emborcar, a ordem para abandonar o navio foi dada às 15 horas. O sacrifício do Yorkton, no entanto, não foi em vão. Ele revelou a posição do último porta-aviões japonês. O almirante Spruance, a bordo do USS Enterprise, agora tinha a localização exata do Erie. Ele ordenou o lançamento de uma força de ataque composta por 24 bombardeiros de mergulho, uma força mista que incluía aviões do Enterprise e 10 bombardeiros do próprio Yorkton que haviam pousado no Enterprise mais cedo. Por volta das 17 horas, os aviões americanos localizaram o Erie. Com apenas um punhado de caça-0 para sua defesa, o porta-aviões japonês estava terrivelmente vulnerável. Os bombardeiros de mergulho iniciaram seus ataques, e 4 bombas de 1000 libras atingiram o navio em rápida sucessão. Os impactos foram catastróficos, arrancando uma grande seção do convés de voo à proa e arremessando-a contra a ponte de comando. Incêndios incontroláveis irromperam, alimentados por combustível e munições. O Erie estava condenado. Na madrugada de 5 de junho, o almirante Yamaguchi e o capitão do navio, Tomeu Kaku, decidiram permanecer a bordo e afundar com ele. A tripulação sobrevivente foi evacuada, e torpedos de um contratorpedeiro japonês deram um golpe de misericórdia. Com o afundamento do Erie, a aniquilação da Kido Butai estava completa. A vingança fora alcançada, mas a um custo que o Japão não podia pagar: a perda de seu quarto e último porta-aviões na batalha, selando o resultado do confronto. Ao analisar os eventos de 4 de junho de 1942, a Batalha de Midway é frequentemente citada como um exemplo de sorte, um golpe de acaso que reverteu o curso da guerra. A imagem de bombardeiros de mergulho americanos chegando sobre a frota japonesa no exato momento de sua máxima vulnerabilidade parece, à primeira vista, um milagre. Contudo, uma análise detalhada dos eventos revela que a sorte em Midway não foi um acaso. Ela foi construída, peça por peça, no silêncio de um porão em Pearl Harbor e executada com base em um cálculo preciso de risco e oportunidade. A vitória americana foi o resultado de uma vantagem fundamental: a informação. A decodificação das mensagens navais japonesas pela estação Ippo não forneceu apenas o alvo, Midway. Ela revelou a composição da frota inimiga, a data aproximada da operação e a estratégia geral de Yamamoto, que incluía uma força de diversão nas Ilhas Aleutas. Este conhecimento prévio foi o alicerce sobre o qual o almirante Nimitz montou toda a sua emboscada. Ele não estava reagindo no escuro, ele estava posicionando suas peças em um tabuleiro onde já conhecia os movimentos do adversário. A decisão de ignorar o ataque às Aleutas e concentrar seus 3 porta-aviões no ponto exato a nordeste de Midway não foi um palpite afortunado, mas uma manobra estratégica baseada em inteligência sólida. A frota americana estava no lugar certo, na hora certa, porque foi deliberadamente enviada para lá. O momento do ataque americano, frequentemente atribuído à sorte, também foi um produto direto desta inteligência. Sabendo que o plano japonês começava com um ataque aéreo a Midway, o comando americano podia prever com um alto grau de certeza que, na manhã de 4 de junho,
os conveses da Kido Butai estariam em um ciclo previsível de lançamento e recuperação de aeronaves, seguido por um período de reabastecimento e rearmamento. Esta era a janela de vulnerabilidade que Nimitz e seus comandantes pretendiam explorar. O objetivo era atacar a frota japonesa enquanto seus aviões estavam nos conveses, não no ar. Portanto, o fato de os bombardeiros de mergulho terem encontrado os navios inimigos com os conveses repletos de bombas, torpedos e combustível não foi pura coincidência. Foi a concretização de um plano projetado para capitalizar exatamente sobre essa situação. É inegável que elementos de acaso intervieram. A decisão do comandante Wade M. Seclusk de continuar a busca por conta própria, mesmo com combustível perigosamente baixo, foi um ato de tenacidade individual. O avistamento da esteira do contratorpedeiro japonês Arashi, que o guiou até a frota principal, foi um golpe de sorte tática. No entanto, essa sorte só se tornou decisiva porque a preparação estratégica já havia colocado M. Seclusk na vizinhança correta. Sem o conhecimento prévio da presença da frota japonesa naquela vasta área do oceano, a busca de M. Seclusk teria sido inútil. A inteligência colocou os esquadrões americanos no campo de jogo. A coragem e um pouco de sorte permitiram que eles marcassem o gol decisivo. Até mesmo a presença do USS Yorkton na batalha, um fator crucial que dividiu a atenção e os ataques japoneses, foi uma forma de sorte construída. A inteligência sobre a iminência da Batalha de Midway forneceu a urgência necessária para que os estaleiros de Pearl Harbor realizassem em 72 horas reparos que normalmente levariam 90 dias. A sorte, na guerra, favorece quem está preparado. Em Midway, os Estados Unidos não contaram apenas com o acaso. Eles o fabricaram, transformando fragmentos de código em uma arma estratégica que posicionou seus navios, cronometrou seus ataques e permitiu que capitalizassem sobre cada erro e cada oportunidade. A vitória não foi um milagre, foi a consequência inevitável de se saber o que o inimigo faria antes mesmo que ele o fizesse. A escala da vitória americana em Midway só pode ser compreendida ao se analisar a magnitude das perdas japonesas. Em um único dia de combate, o Império do Japão perdeu 4 de seus mais importantes porta-aviões de frota, Akagi, Kaga, SRY e Iri. Estes não eram navios quaisquer. Eles formavam o núcleo da Kido Butai, a força de ataque que havia executado o ataque a Pearl Harbor e dominado o Pacífico por 6 meses. Em contraste, os Estados Unidos perderam um único porta-aviões, o USS Yorkton. Embora dolorosa, a perda do Yorkton era substituível. A vasta capacidade industrial americana já estava em processo de construir novos e mais avançados porta-aviões que em breve chegariam à frota em grande número. Para o Japão, a perda de 4 cascos de uma só vez foi um golpe material do qual sua indústria naval, já sobrecarregada, jamais se recuperaria totalmente durante o curso da guerra. Contudo, a verdadeira hemorragia, a que se provaria incurável para o esforço de guerra japonês, não foi a perda do aço, mas sim a perda de seu capital humano mais valioso, os pilotos navais. Junto com os 4 porta-aviões, o Japão perdeu aproximadamente 250 aeronaves de combate. Mais importante, perdeu centenas de seus mais experientes e habilidosos pilotos e tripulantes aéreos. Esta perda precisa ser compreendida no contexto do sistema de treinamento japonês. Antes da guerra, o Japão mantinha um programa de treinamento de aviação naval extremamente rigoroso e seletivo. Levava anos para formar um piloto de elite, e apenas uma pequena fração dos candidatos conseguia se graduar. O resultado foi um corpo de aviadores de qualidade insuperável em 1941. Muitos deles veteranos endurecidos pela guerra na China. Eles eram a nata da aviação mundial. Em Midway, uma geração inteira desta elite foi dizimada em questão de horas. O Japão não possuía um programa de treinamento em massa para substituí-los rapidamente. O sistema que produziu a excelência também garantiu a fragilidade. Não havia um fluxo constante de novos pilotos competentes para preencher as fileiras. Os Estados Unidos, por outro lado, haviam implementado um programa de treinamento de pilotos projetado para produção em massa. Embora os pilotos americanos recém-formados pudessem não ter a experiência de combate de seus adversários japoneses no início da guerra, eles eram bem treinados, numerosos e seu número só aumentava. Após Midway, a vantagem qualitativa que os pilotos japoneses desfrutavam foi permanentemente erodida. Nos confrontos aéreos que se seguiram no Pacífico, como nas Ilhas Salomão e nas Marianas, as esquadrilhas japonesas seriam cada vez mais preenchidas por pilotos jovens e com poucas horas de voo, lançados contra um número crescente de aviadores americanos cada vez mais experientes e equipados com aeronaves superiores. A perda de pessoal não se limitou aos pilotos. Centenas de mecânicos de aeronaves, armeiros e tripulantes de convés de voo altamente qualificados afundaram com seus navios.
Este conhecimento prático e institucional, acumulado ao longo de anos de operação, era tão insubstituível quanto os próprios pilotos. A eficiência mortal com que a Kido Butai podia lançar e recuperar aeronaves, uma de suas marcas registradas, foi perdida para sempre. No total, o Japão sofreu mais de 3.000 baixas em Midway, a grande maioria sendo marinheiros e aviadores experientes. Para uma nação com uma população e base industrial muito menores que as dos Estados Unidos, essa sangria de talento e experiência foi fatal. A batalha não apenas afundou 4 navios, ela quebrou a espinha dorsal da aviação naval japonesa, uma ferida da qual o Império nunca se recuperaria e que aceleraria seu eventual colapso. A Batalha de Midway representa mais do que a simples destruição de 4 porta-aviões e a perda de pilotos insubstituíveis. Ela marca o ponto de inflexão definitivo na Guerra do Pacífico, o momento exato em que a maré do conflito virou de forma irreversível. Em Midway, a iniciativa estratégica mudou de mãos de forma permanente. Nos 6 meses anteriores, de dezembro de 1941 a maio de 1942, o Japão ditou o ritmo e o local de cada confronto. Suas forças navais e aéreas moviam-se com liberdade, escolhendo alvos desde o Havaí até o Oceano Índico. As forças aliadas estavam em um estado constante de reação, tentando desesperadamente conter um avanço que parecia inexorável. Após 7 de junho de 1942, este paradigma foi completamente invertido. A perda da Kido Butai não apenas removeu a principal ferramenta ofensiva do Japão, ela quebrou a própria lógica de sua estratégia de guerra. Sem a capacidade de projetar poder aéreo naval a longa distância, a expansão agressiva tornou-se impossível. O alto comando em Tóquio foi forçado a abandonar seus planos ambiciosos para novas conquistas, como as operações planejadas contra Fiji, Samoa e a Nova Caledônia, que visavam isolar a Austrália dos Estados Unidos. A prioridade mudou drasticamente da conquista para a consolidação. O vasto império que haviam conquistado tão rapidamente agora se tornava um fardo logístico, um perímetro defensivo imenso e poroso que precisava ser guarnecido. A partir de junho de 1942, o Japão passaria o resto da guerra reagindo às ofensivas americanas, movendo suas forças cada vez mais escassas para apagar incêndios em um fronte que se estendia por milhares de quilômetros. Para os Estados Unidos, o efeito foi o oposto. A vitória em Midway, embora custosa, comprou o bem mais precioso: tempo. Tempo para que sua colossal capacidade industrial entrasse em pleno funcionamento e começasse a inundar o teatro de operações com material bélico. Enquanto o Japão lutava para substituir suas perdas, os estaleiros americanos produziam navios e aeronaves em uma escala que o eixo simplesmente não podia igualar. O primeiro dos novos e poderosos porta-aviões da classe Essex, que formaria a espinha dorsal da futura frota do Pacífico, seria comissionado no final de 1942. A vitória em Midway garantiu que haveria uma frota experiente e uma posição estratégica segura para receber esses reforços e utilizá-los de forma ofensiva. O equilíbrio de poder naval, que antes pendia pesadamente a favor do Japão, agora se equilibrava, com a certeza de que em breve penderia decisivamente para o lado americano. A prova mais imediata desta inversão de papéis veio apenas 2 meses depois. Em 7 de agosto de 1942, os fuzileiros navais americanos desembarcaram em Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Esta não era uma defesa ou uma retaliação, era a primeira grande ofensiva terrestre aliada no Pacífico, um ataque direto ao perímetro defensivo japonês. O Japão foi pego de surpresa e forçado a desviar recursos vitais para uma brutal campanha de atrito por terra, mar e ar, uma campanha que não havia escolhido e que não podia vencer. A estrada para Tóquio começava ali, em uma ilha obscura no Pacífico Sul, e a Batalha de Midway havia sido o evento que a pavimentou. O mito da invencibilidade japonesa foi quebrado, e com ele, a audácia estratégica que os impulsionara. A guerra no Pacífico não terminou em Midway, mas a trajetória da vitória foi traçada ali. A partir daquele ponto, a questão não era mais asterisco se asterisco Japão seria derrotado, mas asterisco quando asterisco e a que custo. A narrativa da Guerra do Pacífico retorna, inevitavelmente, ao ponto onde tudo começou, um atol isolado, composto por meros 6 km² de coral e areia. O atol de Midway, que no início de nossa história era apenas uma pedrinha em um mapa vasto, agora ocupa seu lugar como um dos campos de batalha mais decisivos da história naval. Após a fumaça se dissipar e os destroços afundarem, o que restou foi uma nova realidade estratégica. O silêncio que se instalou sobre aquelas águas em 7 de junho de 1942 não era o de uma pausa, mas o de uma conclusão. Uma fase da guerra havia terminado, e outra, fundamentalmente diferente, estava prestes a começar. Hoje, o atol é um refúgio de vida selvagem,
um lugar tranquilo cuja aparência pacífica desmente a magnitude dos eventos que suas águas testemunharam. A história, no entanto, não esquece. A vitória em Midway não foi um ato singular de bravura, nem um golpe de sorte isolado. Foi o resultado da convergência de múltiplos fatores, cada um crucial para o resultado final. O fator primordial foi a inteligência. O trabalho meticuloso da estação Ipoh em Pearl Harbor deu aos Estados Unidos a vantagem mais poderosa na guerra, o conhecimento prévio. Esta informação permitiu que o almirante Nimitz transformasse uma defesa desesperada em uma emboscada calculada, posicionando suas forças não para absorver um golpe, mas para desferi-lo primeiro. A este engenho estratégico somou-se a coragem e o sacrifício dos aviadores. Os pilotos dos esquadrões de torpedeiros, que voaram para uma morte quase certa, foram fundamentais. Seus ataques suicidas, embora taticamente infrutíferos, atraíram a patrulha de caça japonesa para baixa altitude, abrindo céu para os bombardeiros de mergulho que se seguiram. E, por fim, a tenacidade individual, exemplificada pela decisão do comandante Wade M. Seclusk de continuar sua busca além dos limites do combustível seguro, transformou a possibilidade de vitória em uma certeza devastadora. Engenho, coragem e sacrifício transformaram o que deveria ser uma isca japonesa em uma vitória americana. O impacto da batalha é melhor compreendido em números e em suas consequências de longo prazo. O Japão perdeu 4 porta-aviões de frota, um cruzador pesado, mais de 250 aeronaves e, crucialmente, mais de 3.000 homens, incluindo uma centena de seus pilotos mais experientes. Os Estados Unidos perderam um porta-aviões, um contratorpedeiro e cerca de 150 aeronaves. A disparidade nas perdas de porta-aviões, de 4 para 1, alterou permanentemente o equilíbrio de poder naval no Pacífico. O Japão, com sua base industrial limitada, não conseguiria repor esses navios e, mais importante, seus pilotos veteranos, em tempo hábil. A perda de sua elite da aviação naval foi uma ferida da qual a Marinha Imperial jamais se recuperaria. Para os Estados Unidos, a vitória forneceu um escudo estratégico, garantindo a segurança do Havaí e permitindo que sua força industrial, agora em plena mobilização, produzisse os navios, aviões e homens que eventualmente esmagariam o Império Japonês. Com a iniciativa estratégica firmemente em mãos americanas, o teatro de operações do Pacífico mudou de caráter. A era da expansão japonesa terminou abruptamente em Midway. A partir daquele ponto, o Japão foi forçado a uma postura defensiva, reagindo a uma série de ofensivas aliadas que empurrariam suas forças de volta, ilha por ilha, através do oceano que antes dominavam. A campanha de Guadalcanal, lançada apenas 2 meses depois, foi a primeira manifestação desta nova realidade, o início da longa e sangrenta estrada para Tóquio. Midway não encerrou a guerra, mas determinou seu resultado final. A batalha provou que a superioridade tecnológica e a coragem podiam superar a desvantagem numérica e que, em um conflito de escala global, a informação era a arma mais letal de todas. Em Midway, o engenho e a coragem transformaram o que deveria ser uma isca em uma vitória lendária. Uma pequena ilha com um efeito continental, provando que na guerra, o tamanho do campo de batalha não define o tamanho do seu impacto na história.